Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, o curso de Patrologia da Escola Mater Ecclesiae, dos cursos de correspondência do Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Esse é um pouquinho dessa obra, né? Vamos lá, cara cursista, você recebe hoje um curso de Patrologia, estudo dos padres da igreja por correspondência, né? Talvez o nome lhe pareça estranho. Significa o estudo dos padres da igreja ou daqueles grandes mestres que nos 8 primeiros séculos colaboraram para formular em termos precisos a mensagem do Novo Testamento apregoada em termos vivenciais e pastorais. Assim, o mistério de Deus, que é unitrino, de Jesus, que é Deus e homem, e a capacidade humana de praticar o bem. Nessa procura de mais clareza, os padres erraram e acertaram como todo homem que busca. Mas o Espírito Santo os acompanhou para que chegassem a proposições fiéis à verdade revelada. Sancionadas por concílios, foram heróis da fé. Toda a família estima seus ancestrais, assim também a igreja se ufana santamente desses homens veneráveis e os enaltece, e como um autor sagrado, elogiamos os homens ilustres, nossos antepassados, conforme está no livro do Eclesiástico 44, versículo 1. Né? Capítulo 44, versículo 1. Você vai percorrer a primeira fase dessa história, até a 313. Fase de apologia ou defesa frente aos perseguidores romanos e aos intelectuais da época, os gnósticos, os neoplatônicos, os hereges. Em 313 sobreveio a paz para os cristãos, o que lhes permitiu desenvolver com mais profundidade as suas reflexões a respeito das verdades da fé. Brilharam então Santo Agostinho, dos maiores gênios da humanidade, Santo Ambrósio, Santo Atanásio, São Basílio, que deixaram escritos imperecíveis. Em 451 estavam formuladas com precisão as verdades atinentes à Santíssima Trindade, a Jesus Cristo, a Igreja, a Graça, e se encerrava o período áureo da patrística. Após 451, os males causados pelas invasões bárbaras e a queda de Roma ocasionaram o declínio das letras. Em todo esse percurso, evidenciou-se bem a peculiaridade de cada gênio. Os gregos foram mais propensos às questões especulativas e à contemplação, ao passo que os latinos se dedicaram mais a temas de ordem moral e prática. É precisamente no bujo da patrística que se encontram cristãos, católicos, ortodoxos e protestantes. O tronco é comum, o patrimônio é de todos. Tal venha a ser uma razão especial para se promover o estudo dos padres. O ecumenismo será beneficiado. O presente curso está muito ligado ao de História da Igreja, por isso foram intercalados alguns quadros de História na sucessão dos autores estudados. A editora Paulus é benemérita por estar publicando as obras dos padres em português. Caro cursista, bons estudos, persevere, a água jorrará da rocha, Rio de Janeiro, 1º de janeiro de 2003, do Padre Estevão Tavares Bittencourt, da Ordem de São Bento. Vamos lá, as noções básicas, né? Antes do mais, o estudo da disciplina proposta por este curso supõe o esclarecimento de noções básicas que vão a seguir explanadas, né? Patrologia. Patrologia é a ciência teológica que estuda os padres da igreja ou os escritores da antiguidade cristã. São de grande valor porque contribuíram para a reta formulação das verdades de fé contidas na revelação divina e, não raramente, desfiguradas por heresias. O nome patrologia aparece pela primeira vez sob a pena do teólogo luterano João Gerhard, que morreu em 1637, cuja patrologia foi publicada em caráter póstumo no ano de 1653. Então, o termo patrística supõe o substantivo teologia, o estudo de Deus. Teologia patrística ou patrística é a explanação da doutrina dos padres referente aos artigos de fé. Distingue-se assim da teologia bíblica, da teologia escolástica, da teologia simbólica. A teologia patrística está muito relacionada com a história dos dogmas, mas não se identifica com ela. Padre da Igreja. Os escritores antigos que lutaram contra as heresias em favor da reta elaboração das verdades da fé são chamados de padres, ou pais da Igreja. Isso se explica pelo fato de que, para os antigos, o mestre ou o transmissor da verdade é, de certo modo, o pai dos seus discípulos. Já no Antigo Testamento se lê a expressão filhos discípulos dos profetas, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 35. Os rabinos tinham seus discípulos como filhos, pois lhes comunicavam as verdades da Torá, fonte de vida espiritual.
No Novo Testamento, São Paulo escreve aos Coríntios, né? Ainda que tivesseis 10 mil pedagogos em Cristo, não terias, contudo, muitos mais. Fui eu que, por meio do Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. A tradição cristã professou a mesma concepção. Assim, por exemplo, judeus e pagãos, cheios de ódio a São Policarpo, o bispo de Esmirna, chamavam-no o mestre da Ásia e o pai dos cristãos. Está nas Atas do Martírio de São Policarpo, capítulo 12, versículo 2. No século III, o bispo Alexandre de Jerusalém menciona com veneração em sua carta Orígenes os seus mestres Panteno e Clemente de Alexandria, dando-lhes o título de pais. Ver também no Eusébio, na História da Igreja 6, 14 e 9. Né? Compreende-se que, se todo mestre ortodoxo era tido como pai na antiguidade, tal título tenha sido com especial ênfase atribuído aos mestres que defenderam, aprofundaram e transmitiram as verdades da fé. Com o tempo foi mais precisamente definido o conceito de pai da Igreja. A teologia quis caracterizá-los mediante 4 notas distintivas. A primeira, a ortodoxia da doutrina. Né? Isso não significa total isenção de erros, mas fiel comunhão com o pensamento da Igreja. É de notar que um ou outro padre pode ter errado sem querer contradizer o magistério da Igreja, mas simplesmente por julgar, poder afirmar ou negar o que a Igreja não definira claramente. Santidade de vida reconhecida pelos contemporâneos e pósteros. Né? A aprovação da Igreja é deduzida das deliberações e declarações da Igreja, não se requer explícita aprovação. Em antiguidade, o termo final dessa antiguidade ou da época patrística é diversamente proposto pelos estudiosos. Em nosso curso seguiremos as seguintes datas. No Ocidente, a era patrística se encerra com o Papa São Gregório Magno em 604, ou seja, no século VII. E no Oriente, com São João Damasceno, que morreu em 749, ou seja, no século VIII. Essa grande diferença de data se deve ao fato de que no Oriente ardeu com especial intensidade nos séculos VII e VIII a controvérsia iconoclasta, a qual suscitou a intervenção de grandes teólogos defensores da veneração das imagens. Os escritores que não reúnem em si as 4 notas acima são chamados escritores eclesiásticos. Assim, por exemplo, Tertuliano, que morreu em 220 aproximadamente, que depois de uma fase plenamente ortodoxa, se tornou herege montanista e deixou conscientemente de comungar com o pensamento da Igreja. Assim também Orígenes de Alexandria, que morreu entre 253 e 254, que, no excesso de rigorismo, se castrou. Parar de bater punheta. Ver Mateus, capítulo 19, versículo 12, e foi por isso mal entendido pela autoridade eclesiástica. Entre os padres da Igreja, há não somente bispos, a maioria, né, mas também presbíteros, como São Jerônimo, que morreu por volta de 419 a 420, diáconos como Santo Efrém Sírio, que morreu em 373, e leigos, como Próspero da Aquitânia, que morreu após 455. A categoria dos padres coincide parcialmente com a dos doutores da Igreja. Estes são grandes mestres da fé, dos quais não se exige antiguidade, mas apenas eminente saber e explícita declaração da Igreja. Costuma-se assinalar como principais representantes da teologia latina os padres e doutores Santo Ambrósio, que morreu em 397, Santo Agostinho, que morreu em 430, São Jerônimo, que morreu entre 419 e 420, e São Gregório Magno, que morreu em 604. No Oriente, tal papel cabe a Santo Atanásio, que morreu em 373, São Basílio de Cesareia, que morreu em 374, São João Crisóstomo, que morreu mais ou menos em 407, e São Cirilo de Alexandria, que morreu em 444. Então é isso aí. Então, um pouco da patrologia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários em que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 1.193 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que Haroldo, por conta de conteúdo outro, passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.